Bom dia, turma. Como eu falei para vocês, eu vou gravar uma pequena revisão das funções para a gente recordar, tá bom? Então, a nossa primeira função orgânica foi o álcool, tá? Então, lembra da função álcool? Ela tinha que ter OH em cadeias abertas, cadeias fechadas, mas o carbono tinha que ser saturado, ou seja, o OH ele tem que estar ligado a carbono com ligação simples. Não pode estar ligado a uma dupla que vira enol, tá? Então, OH numa cadeia com ligação simples, certo? Então, aqui eu tenho 2 carbonos, et. Só tem ligação simples aqui dentro, apareceu OH, ol, terminação ol. É o etanol, certo? Quando esse OH aparecer ligado em cadeias aromáticas, a cadeia ela só pode ser aromática nesse caso, ele é o fenol. Então, a gente vai usar a terminação fenol, certo? Então, aqui é o 1, 2, 3, vai ficar 3-metilfenol. Antigamente se usava separado, hoje se usa junto, metilfenol tudo junto, tá? Então, OH em cadeia saturada, ligado ao carbono saturado, é álcool. OH em cadeias aromáticas é fenol, certo? Cetona. O que é cetona? É a dupla O no meio da cadeia. Tá para fora aqui, no meio da cadeia. Não pode ser na extremidade. Se for na extremidade, vira aldeído, tá? Então, cetona no meio da cadeia é terminação ona. Então, ó, 1, 2, 3, prop. Aqui dentro eu só tenho ligação simples, cetona, ona. Nesse caso, eu não preciso colocar o número 1, porque não cabe aqui e não cabe aqui, senão vira aldeído. Nos demais, tem que colocar 2 propanona, 3, prop 2 ona, but, né, 2 ona, certo? Aldeído. A dupla O sempre nas extremidades, ou seja, na ponta da cadeia, ou deste lado ou do outro, tá? Terminação ao. Cetona, terminação ona, certo? Então, aqui eu tenho 2 carbonos, et. Aqui dentro eu só tenho ligação simples, aldeído, al. Precisa marcar que é 1? Não, porque o aldeído sempre estará nas extremidades da cadeia. Então, sempre vai ser 1, não precisa colocar, certo? Ácido carboxílico. Na extremidade da cadeia também, dupla O e OH. Qual que é a diferença do aldeído? Presta atenção. O aldeído é dupla OH. Ácido carboxílico, dupla OH, tá? E tem o OH. E o aldeído só tem o H, tá? Sempre na extremidade da cadeia. Então, como ele é um ácido, a primeira palavrinha é ácido, certo? Depois aqui eu tenho 2 carbonos, et, terminação óico, ligação simples terminação óico. Ácido etanóico, é o ácido desse aqui do vinagre, né? Ácido acético também, certo o nome dele. Mas qual é a diferença? Aldeído, dupla OH. Ácido carboxílico, dupla OH. Aldeído, terminação al. Ácido carboxílico, terminação oico. E a palavrinha ácido vem na frente. Não precisa colocar nem aqui e nem no aldeído. Por quê? Como ele está na extremidade, sempre vai ser no carbono de número 1, certo? Continuando aqui. Próximo. Éter e o éster. O éter, o O tá no meio da cadeia. E a gente tem que separar ela em lado menor, lado maior. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Lado menor é o radical met, depois vem o óxido de oxigênio e a cadeia principal etano. O éster, que são os flavorizantes, tem a dupla O e o O, tá? E aí eu tenho este lado e eu tenho, este lado, certo?
Então, o que está aqui é o nome mais ato. O que está aqui, radical mais ila. Então, 2 carbonos, et. Só tem ligação simples, ano. Etano, ato, de. Radical aqui é um carbono, met. Terminação ila, metila, tá? Então, o éter tem um O. E o éster tem 2 O, tá no plural, ó, para gravar. O éter tem um O. O éster tá no plural aqui, o éster. Temos 2 O na cadeia, certo? E aqui, para finalizar as cadeias que nós vimos, a amina. Nós temos a amina primária, secundária, terciária. A primeira tá ligada a um carbono, a secundária tá ligada a 2 carbonos e a terciária está ligado a 3 carbonos. Na hora de colocar o nome, é radical mais amina, tá? Radical mais o NH2. Esquecendo que o N faz 3 ligações. Então, a gente precisa completar. Então, aqui, um exemplo. Só tenho um. Então, vai ser metilamina. Silê, metilamina. Aqui, eu tenho metil. Então, eu tenho 2 metil. Dimetilamina. E aqui, 1, 2, 3, trimetilamina, tá? Se tiver etil, metil, propil, tudo segue ordem alfabética, porque é radical. A cadeia principal é a amina, certo? E por último, a amida, tá? Tem que estar sempre na extremidade da cadeia, sempre na extremidade. E é dupla O acompanhada de NH2. Então, ó, tomem cuidado. Dupla O com H, aldeído. Dupla O com OH, ácido carboxílico. E dupla O com NH2, amida, tá? Como todos são na extremidade, não precisam colocar o numeral 1, certo? Então, aqui eu tenho 2, que é et. Aqui eu só tenho ligação simples, an. E a função amida. Não precisa colocar o 1, certo? Essas foram as funções que nós vimos até agora, né? De todas tem a aulinha gravada, tá lá no YouTube e tá nas postagens de vocês também. Se alguém quiser, pode procurar lá, eu passo o link, tá? Então, essa é mais uma revisão e conforme a gente for vendo as outras funções, eu faço novas revisões. Até mais, fiquem com Deus.